Olá, amigos de Rondônia. Hoje nós tratamos de vários assuntos aqui dentro do Palácio, junto com o Tribunal de Contas, o Dr. Paulo Cury, que é o presidente do Tribunal de Contas, também com o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Aluildo, e vários outros promotores, técnicos, sobre a questão do decreto em relação à calamidade pública e a possibilidade de liberação. Então, a gente veio tratando sobre isso. Mas tem um outro assunto que também traz um pouco de tristeza ao meu coração e ao coração de muitas pessoas de bem, de todas as pessoas de bem do nosso Estado, que são as fake news. Eu quero que todos saibam que todas as aquisições do governo do Estado, tudo aquilo que vem sendo feito, inclusive o ano passado, nós tivemos 100% de avaliação positiva do Tribunal de Contas. Esse ano, agora com a crise do coronavírus, nós estamos em terceiro e lutando para conseguirmos chegar ao primeiro lugar de transparência, junto ao Tribunal de Contas também. Fazemos parte da Transparência Internacional, estamos cumprindo, inclusive, todos os itens ali para poder permitir que o Estado sempre caminhe junto da honestidade, da legalidade, da moralidade. Então, as fake news que falam contra a saúde do Estado de Rondônia, a Secretaria de Saúde, que o decreto de calamidade do Estado também seria para poder fazer aquisições rápidas e despreocupadamente, despreocupados e, na verdade, atendendo questões financeiras, o que não é verdade. Por isso, eu pedi para que o Dr. Paulo Cury e o Dr. Aluildo, pudessem, que são os órgãos de fiscalização aqui do Estado, pudessem, então, estar comigo nesse momento, falando a visão que eles têm e das ações que eles têm adotado, até porque eu mesmo, quando eu assumi o governo do Estado, junto ao, então, conselheiro presidente, o conselheiro Edilson, e também com o Dr. Aluildo, eu falei, me ajude a investigar se tiver alguma falha, que é, a verdade, a função dos senhores, mas alguma falha, pode ir para cima, porque eu não aceito corrupção no governo do Estado. Então, falando isso, eu fico muito em paz. Eu gostaria de ouvir primeiro o doutor Aluildo, quanto a esse assunto das fake news, das ações que o Ministério Público vem adotando para acompanhar os processos que o Estado tem feito. O Ministério Público, logo após o início do decreto de calamidade, instituiu no seu âmbito interno uma força-tarefa instituída e composta por vários promotores de justiças que formam os nossos grupos de atuações especiais. Nós estamos acompanhando esse processo de licitação, de compras para o Covid-19, do coronavírus, nesse período de pandemia. Estamos com toda a nossa força de trabalho desses grupos voltado para esse tema. Temos também um núcleo de apoio técnico que está avaliando essas compras, esses preços que estão sendo cobrados para o Estado, licitados pelo Estado, juntamente com o Tribunal de Contas. Esperamos o mais rápido possível vencer essa crise e retornarmos à normalidade no Estado de Rondônia. O importante é que, muitas vezes, inclusive na crise, existem as pessoas que querem se aproveitar da dificuldade. Então, às vezes, um produto que é um preço, você só encontra por um preço bem mais alto do que o real. E aí, comprar ou não comprar? Daí, então, a gente pediu, inclusive, o apoio do Ministério Público para, em caso... E o que a gente faz? Cobra ou não cobra? Conversamos com o Ministério Público e também com o Tribunal de Contas, que emitiu uma orientação bem interessante, mas que isso não exigue, não impede que aqueles que estejam agindo, se aproveitando da situação nesse momento, que sejam depois responsabilizados ou processados, até por conta do Ministério Público. Então, doutor Paulo, à vontade. Logo que essa crise começou, senhor governador, o Tribunal de Contas estabeleceu como foco acompanhar todas as ações implementadas pelo governo do Estado e pelos municípios para aferir a adequação delas, para indicar aperfeiçoamentos,
para aferir a regularidade desses atos. Nós já emitimos 5 notas técnicas com orientações aos gestores. Nós temos um plantão permanente nesse período para tirar dúvida dos gestores. Já foram emitidos 5 alertas, 7 relatórios técnicos, frutos de uma inspeção especial que foi deflagrada no dia 13 de março, 9 decisões proferidas pelos conselheiros para indicar um conjunto de medidas a serem adotadas pela administração para tornar ainda mais, para que adapte o Estado, para que o Estado passe a reunir condições ainda melhores para enfrentar mais fortemente essa crise. Do ponto de vista da regularidade, da aplicação dos recursos públicos, nós vimos, juntamente com o Ministério Público do Estado, acompanhando para e passo as ações do Poder Executivo Estadual. Inclusive, o Executivo nos franqueou todo o acesso a todas as informações. Nós temos os 6, que são os processos administrativos disponibilizados para o MP e para o Tribunal de Contas, para nós acompanharmos cada uma dessas ações, cada uma dessas aquisições. Temos equipes hoje analisando essas aquisições. Importante destacar que nós temos presente, sabemos que a realidade ainda hoje é perversa com a administração pública, porque há uma demanda mundial por muitos desses produtos que são importantíssimos para o combate, para o enfrentamento da crise do coronavírus, e há uma possibilidade de atendimento, de entrega mundial relativamente reduzida. A tendência nas próximas semanas isso começar a se reverter lentamente, mas ainda hoje o mercado é que está, infelizmente, ditando a maior parte das regras para a administração pública. E os preços, sim, restaram majorados. Como disse o governador, há uma nota técnica, é a nota técnica número 1, que estabelece, que indica, que orienta a administração pública a fazer todos os levantamentos possíveis para conseguir o menor preço possível, para assegurar a impessoalidade na contratação. E quando ela não estiver totalmente segura em relação a um determinado preço e não tiver, por outro lado, alternativa àquela aquisição, que ela não deixe de fazer a aquisição para não comprometer o serviço público de saúde. E se estiver desconfiando do valor, represente aos órgãos de controle, leia-se Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas, para nós apurarmos eventual irregularidade, excesso praticado pelo empresário que esteja querendo se aproveitar desse momento tão adverso pelo qual passa não só o Brasil, nosso Estado, mas todo o mundo. Estamos acompanhando, estamos de olho e a cada situação, inclusive, governador, é importante dizer que o nosso foco é a prevenção. Estamos atuando preventivamente, antes da consumação da irregularidade ou de uma situação que mereça aperfeiçoamento. Nós temos alertado a administração a fazer ajustes, a corrigir rumos, para evitar que o dinheiro escoe pelo ralo. E isso é extremamente importante. Então, é isso que é bom que a população saiba. Não existe nada escondido. O próprio governo do Estado liberou o sistema para acompanhamento, tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas. Isso não é de hoje, é desde sempre, desde que eu assumi o governo. Então, trabalhando com transparência e legalidade, a gente consegue fazer o que nós fizemos no ano passado. Recebemos o Estado 420 milhões abaixo do orçamento necessário para funcionar e conseguimos entrar no ano de 2020 com 370 milhões de superávit. Isso porque nós passamos a agir. Não quero saber o que faziam, estou falando o que nós estamos fazendo, trabalhando dentro da legalidade, da honestidade, para fazer o nosso Estado se desenvolver. No mais, eu quero agradecer muito, doutor Aloildo, ao senhor também, doutor Paulo Cury, e dizer que o Estado está à disposição sempre, o Executivo, e eu peço, continuo pedindo, é obrigação dos senhores, mas eu peço, fiscalize sempre, para evitar que o mal possa acontecer aqui dentro do Executivo. Mais uma vez, muito obrigado aos senhores. Obrigado.